Dietas vegetariana e vegana privam-nos de um nutriente essencial para a saúde do nosso cérebro. É o título de um artigo da Visão do mês passado, que é basicamente uma tradução de outros artigos internacionais, como do The Telegraph, que fez as suas rondas pelas redes sociais a desinformar a população. Eu quando vi este artigo a passar no meu feed no Facebook pensei, olha, pronto, mais um artigo da treta sobre a colina. E não é que eu abri o artigo e era um artigo da treta sobre a colina. A sério, pá, arranjem coisas novas, isso já está a ficar um bocadinho velho. Então no vídeo de hoje vamos falar um bocadinho sobre este artigo, dos artigos que deram origem a este artigo, e vamos falar também um bocadinho sobre a colina e vamos ver se as dietas vegetarianas e veganas nos privam. Não conseguimos esse nutriente essencial para o nosso cérebro. Então, em primeiro lugar, para que é que serve a colina? O que é a colina? E isto o artigo até diz bem. A colina é um nutriente essencial, faz parte do complexo B de vitaminas. A colina é importante para o desempenho de várias funções do cérebro, como a memória, o humor, o controle muscular e até pode impedir o declínio da saúde mental que acontece com o tempo. Fisiologicamente, a colina é fundamental para várias funções ao longo do ciclo da vida, estando a deficiência de colina ligada a doenças do fígado e distúrbios neurológicos e na função cognitiva das crianças. A colina acelera a criação e libertação de uma proteína chamada acetilcolina, que transporta sinais entre as células do cérebro. Verificou-se que os cérebros das pessoas com doença de Alzheimer apresentam níveis mais baixos de acetilcolina e os medicamentos usados para tratar os estágios iniciais da doença servem para aumentar os níveis desta proteína. Ok, então, eu tenho vários problemas com este artigo, começando logo pelo título. A dieta vegetariana e vegan privam-nos de um nutriente essencial. Oh, amigos, se nos privassem de algum nutriente essencial, se não conseguíssemos algum nutriente essencial, já havia muita gente que andaria aí, ou não andaria, estava morta, não é? Se é um nutriente essencial e somos privados, se não se consegue, então havia aqui um problema muito grave. Ou tínhamos todos muitas doenças, as pessoas são vegan desde a nascença, as pessoas são vegan há anos, ou têm todos graves problemas, ou então se calhar a dieta não nos priva deste nutriente. E se fosse esse o caso, então não teríamos, por exemplo, a American Dietetics Association, a maior associação de dietética do mundo, a dizer na sua posição sobre as dietas vegetarianas e veganas o seguinte: estas dietas são saudáveis, adequadas nutricionalmente e podem trazer benefícios para a saúde na prevenção e tratamento de certas doenças. Dietas vegetarianas bem planeadas são apropriadas para pessoas em todas as fases da vida, incluindo gravidez, lactação, infância, adolescência e para atletas. Também não teríamos a Direção-Geral de Saúde em Portugal a dizer mais ou menos o mesmo. Então se calhar não somos assim tão privados de algum nutriente quanto isso. Por outro lado, até pode ajudar a prevenir e tratar doenças. E como também está na posição da Associação Americana de Dietética, os vegans, que seguem uma alimentação vegan, têm menores taxas de doenças cardíacas, menores taxas de diabetes, menores taxas de alguns tipos de cancro. E não parecem ter maiores taxas de doenças cerebrais, ao contrário do que este artigo tenta fazer passar. Mas, para além disto, vamos então ver quais é que são os alimentos que contêm colina. Porque se uma dieta vegetariana ou vegana nos priva do consumo desse nutriente essencial, então quer dizer que ele não existe em vegetais. Ou pelo menos não existem quantidades suficientes nos vegetais para suprir as nossas necessidades. Então vamos ver esta tabela aqui da USDA, nos Estados Unidos, do Departamento da Agricultura, para ver quais é que são os alimentos que têm colina. Em primeiro lugar, o que tem mais colina é o fígado de vaca. Ok, tudo bem. Não sei quantas pessoas é que vão buscar colina ao fígado de vaca, mas tudo bem. Em segundo lugar, temos um ovo. Ok, tudo bem. Depois temos um bife, um estilo de bife. E depois temos, olha, feijões de soja. Será que isto é um animal novo? Feijão de soja. Em quarto lugar, feijão de soja. Estranho. Seguir temos peito de frango, temos outro tipo de bife, temos pescada e temos cogumelos. Shiitake. Olha, outro tipo de animal novo. Depois temos batatas. Trigo.
Espera lá, feijão? Quinoa? Ui, tem mais que o leite? Pensei que o leite era uma das melhores fontes então, se era os laticínios e a carne e... Espera lá. Couve de Bruxelas, brócolos, amendoins, couve-flor, ervilhas, sementes de girassol. Uau, até o arroz tem alguma? Boa. Fogo, que animais estranhos. Agora, claro que essas fontes têm mais ou menos colina. Mas o ter menos não quer dizer que não seja suficiente. Pode ter menos e ser suficiente na mesma, principalmente ao final do dia, com as quantidades todas de colina agregadas de todos os alimentos que vocês consomem. A dose diária recomendada é 400 mg e não é assim tão difícil de conseguir. Por isso, se calhar, estas dietas não nos privam de colina, se calhar essas dietas pedem algum planeamento, como todas as dietas devem pedir. Mas espera lá, logo no início do artigo da Visão, até diz que as plantas têm alguma colina. Só que decidiram usar a expressão têm níveis muito mais baixos. Agora, será que são assim tão mais baixos quando literalmente 6 vegetais naquela tabela têm mais do que os laticínios ou têm mais do que algum tipo de peixe e mesmo algum tipo de carne? Será que são assim tão mais baixos que a quantidade de colina na carne e no peixe? Será que são assim tão mais baixos quando o feijão de soja é um dos alimentos mais ricos em colina? E mais uma vez, será que são assim tão mais baixos quando ao final do dia somamos tudo? Para efeitos de comparação, reparem nesta tabela com a quantidade de colina por 100 gramas de alguns alimentos de origem vegetal e aqui tem as melhores fontes de colina de origem vegetal. Como vocês podem ver, não é assim tão difícil ao final do dia conseguir toda a colina. E a minha questão é, como é que alguém publica um artigo científico a dizer isto? Um artigo científico à partida não vai dizer algo assim, porque toda a gente sabe que as plantas também têm colina. Não só as plantas têm colina, como nós também produzimos alguma colina. E então decidi ir ver o artigo científico. E ao que parece, o artigo se calhar não diz bem, que as dietas vegetarianas ou veganas nos privam do nutriente essencial. Se calhar não diz. O título do artigo é Could we be overlooking a potential choline crisis in the United Kingdom? Traduzindo, será que podemos estar a desvalorizar uma crise de colina no Reino Unido? E ao longo do artigo, a autora alerta para o facto de uma grande parte da população não estar a consumir os níveis diários recomendados de colina. Uma grande parte da população, não só os veganos ou vegetarianos. Mas ela diz que com o aumento da dieta à base de plantas, este problema pode aumentar. Mas até neste artigo dela diz que há plantas, alguns vegetais que têm doses de colina. Ou seja, a autora não diz propriamente em lado nenhum quem não come carne é privado de colina, é privado desse nutriente essencial para o cérebro. Não diz, nem poderia dizer do ponto de vista científico. Portanto, este título pode ter sido muito bem escolhido para conseguir cliques, foi muito bem conseguido para desinformar, mas se calhar não representa mesmo o essencial do artigo que ela escreveu. É que na ciência há uma grande diferença entre dizer quem não come carne é privado desse nutriente essencial, ou dizer quem não come carne pode ingerir níveis mais baixos desse nutriente e deve ter um planeamento melhor, mas isso não dá título nenhum. O mais engraçado disso tudo é que na própria notícia da Visão, eles dizem o seguinte: para contra-argumentar, a notícia do Telegraph cita Tom Sanders, professor de nutrição no King's College de Londres, que diz ser possível obter colina suficiente a partir de outros alimentos. A colina pode ser produzida no corpo e também é abundante em muitos alimentos vegetais, incluindo soja. Não há justificação suficiente para sugerir que a dieta baseada em plantas ponha em risco o desenvolvimento do cérebro. A minha própria investigação sobre veganos na Europa e nos Estados Unidos considera normais o crescimento e desenvolvimento de veganos e vegetarianos. Ou seja, no próprio artigo eles têm o contraditório, no próprio artigo eles têm que existem fontes vegetais da colina, mas mesmo assim decidiram escolher um título que é totalmente enganador. É que já sabem que a maioria das pessoas vai simplesmente partilhar isso nas redes sociais, sem abrir, sem ler, mesmo que leia muitas vezes não vai perceber a fundo e simplesmente vai contribuir para uma desinformação da população.
E agora, falando um bocadinho do artigo que deu origem a isto tudo, o artigo escrito pela Emma Derbyshire, é importante que saiba que não é um artigo científico, é um artigo de opinião publicado numa revista científica. São coisas diferentes, é uma nota editorial. E depois, o próprio artigo está envolto numa grande polémica. Uma grande polémica porquê? Porque quando vocês leem o artigo, não é tão tendencioso como o título da visão, tão tendencioso como os títulos das notícias todas por todo o mundo, obviamente, nem poderia ser, não é? Mas, mesmo assim, é um bocadinho tendencioso a puxar para o precisamos comer mais carne e comer mais ovos, quando toda a gente sabe que neste momento toda a gente come proteína de origem animal a mais, com produtos de origem animal a mais. Isto aí é aceito, todas as recomendações estão abaixo do consumo atual, mas esta autora veio dizer que se calhar temos que comer mais porque não estamos a comer suficiente. Então espera lá, se nós estamos a comer tanto e não estamos a atingir a dose diária de colina, se calhar não é na carne ou nos ovos que vamos buscar a colina, verdadeiramente. Se calhar precisamos de olhar para outras fontes. Mas para completar esta polémica, se forem aos conflitos de interesse da autora, que está no final do texto, do artigo, se forem aos conflitos de interesse vai dizer o seguinte, que esse artigo não foi financiado por ninguém, bastou ela escrevê-lo, ok, não foi preciso financiamento. No entanto, ela já trabalhou para organizações como Meat Advisory Panel ou, ainda melhor, British Egg Information Service. Ou seja, ela trabalha para a indústria da carne e para a indústria dos ovos. É normal, se calhar, que venha dizer que precisamos comer mais carne e mais ovos. Não sei qual que será o interesse dela, mas não sei. Vamos agora aprofundar um bocadinho as supostas melhores fontes de colina. Em primeiro lugar, se vocês consumirem 2 ovos inteiros, mais ou menos 100 gramas, vão atingir 73% da dose diária recomendada de colina. É significativo, 73% com 2 ovos. Ao mesmo tempo vão ter quase 400 mg de colesterol, que é muito acima da dose diária recomendada, tanto que a dose diária recomendada, na teoria e na prática, é 0, porque nós produzimos todo o colesterol que precisamos, não precisamos consumir colesterol externo. Então, qualquer quantidade de colesterol que nós comamos a mais pode aumentar proporcionalmente o nosso risco de doença cardíaca, ok? Se quiserem saber isto a fundo, a questão dos ovos, a questão do colesterol, vejam o meu vídeo aqui sobre os ovos, é um vídeo longo, e o meu vídeo sobre as doenças cardíacas, que também é muito longo. Tem os dois meia hora, mas assim fico longe das críticas porque vou mesmo a fundo nas coisas. Depois, se quiserem atingir a dose diária de colina com bife e comerem 100 gramas de bife, carne vermelha, classificada como provável cancerígeno para a Organização Mundial de Saúde, vocês comeriam 100 gramas e conseguiriam 66 miligramas de colina. Ou seja, 17% da dose diária recomendada. Se estivessem à espera do bife para conseguir a colina, vocês teriam que comer quase meio quilo de bife por dia. Para além disso, iriam estar a consumir gordura saturada, gordura transsaturada, iriam estar a consumir colesterol e, lá está, um possível cancerígeno. No entanto, se tentarem buscar colina, por exemplo, ao feijão, que também é uma ótima fonte de colina, e consumirem 100 gramas de feijão pesado em cru, ok? Que é mais ou menos o que eu como por refeição, pesado em cru e seco, estariam a consumir 65 miligramas de colina, ou seja, o mesmo nível que o bife e que a carne vermelha. A diferença é que o consumo de leguminosas é deficitário na maioria da população. Na maioria da população precisa de comer mais feijões e menos carne. Os feijões estão associados a uma redução do risco de mortalidade e redução do risco de praticamente todas as doenças, enquanto a carne vermelha está associada a um maior risco de todas estas doenças. Cancro, diabetes, doenças cardíacas, Alzheimer's, tudo. Por isso, claramente, não é a falta de colina que está a causar esta epidemia de doenças mentais como o Alzheimer's. Pelo contrário, as supostas melhores fontes de colina também estão associadas ao maior desenvolvimento destas doenças, que é o grande consumo de carne e o grande consumo de ovos. Dito isto, as linhas de orientação para a prevenção de Alzheimer, que foi a doença que até o artigo da Visão falou, dizem que devemos minimizar o consumo de gordura saturada e transsaturada, encontrada em óleos, laticínios, carne e junk food, comer mais vegetais, leguminosas, frutas e cereais e fazer exercício aeróbico 3 vezes por semana. E será que os veganos têm o maior risco de demência então? Será que se esse nutriente é tão essencial e somos tão privados dele,
Então vai haver aí muitos vegans, quem já é vegan há 20, 30, 40 anos ou desde que nasceu, que se calhar está perto de ter Alzheimer's, ou tem pré-Alzheimer's, ou tem Alzheimer's. E embora eu acho que alguns problemas mentais nos vegans se justifiquem, depois, principalmente com o acumular dos anos, depois de ouvirmos tantas vezes que as plantas têm sentimentos e que as plantas sentem dor, a ciência não mostra isso. A ciência mostra, por exemplo, no estudo dos adventistas, que aqueles que seguiam uma dieta 100% vegan tinham 2 vezes menos probabilidade de ter Alzheimer's. Por fim, falta referir algo que é relativamente recente na investigação da colina, desde 2010, 2011. A colina no nosso intestino é metabolizada em óxido de trimetilamina, chamado TMAO, que está associado a um maior desenvolvimento de doenças cardíacas. Por isso o consumo de grandes quantidades de colina se calhar também não é a melhor ideia. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, foi esse o vídeo. Digam-me se querem que eu faça mais respostas a esse tipo de notícias espetaculares, super informativas para a população, que agora todas as semanas sai um destes. Não sei o que é que se está a passar com o jornalismo em Portugal. E lá fora os jornais grandes também publicam tudo isto. Não se percebe porquê, mas tudo bem. Posso-me tornar uma espécie de polígrafo das notícias de nutrição e saúde. Gostem do vídeo, se gostaram do vídeo, partilhem o vídeo para que mais pessoas tenham essa informação. Eu vejo no